Vou falar sobre a ciência chinesa. A China, no começo da era cristã, também sofreu modificações devido a um grande número de invasões, que em geral terminavam com a capturação dos invasores. A cartografia chinesa foi sempre muito adiantada, talvez por sua causa das suas extensões territoriais, e seus mapas já assinalavam o norte sempre na parte superior. A origem da bússola chinesa está nas técnicas de adivinhações e da geomancia, que constituem fazer girar uma colher e ver em que direção ela se deteria. Os alquimistas chineses queriam fabricar o ouro porque acreditavam que comendo alcançaria a vida eterna e se converteriam em Rissing. São seres imortais com poderes sobrenaturais. Como o ouro natural era caro e tipo, os alquimistas eram pobres, eles tiveram a ideia de fabricá-lo, né? Só que no final do século IV havia dois ramos que porque eles abandonaram essa ideia, então não existiu, né? Daí, no século IV, no final do século IV, a alquimia chinesa foi abandonando, né, essas superstições de magia, e daí surgiram esses dois ramos, que foi a alquimia esotérica, que é o Aitan, né, que se ocupava de substâncias concretas, e a alquimia esotérica Neitan, que há uma diferença que é esotérica Waitan com X e esotérica Neitan, que é esotérica com S, né? E a esotérica ela operava sobre as almas de tais substâncias. E em 1808 apareceu um cenário de alquimia com 335 verbetes, que foi elaborado por Mei Piao. Sendo a China um país eminente agrícola, desenvolveram-se nas áreas agronomia e botânica grandes conhecimentos no controle de insetos e plantas daninhas, além dos processos de armazenagem de safras e de manufatura de produtos. A medicina chinesa sofreu influência hindu e tem na teoria dos 5 elementos do ponto alto. O Tratado Geral das Causas dos Sintomas e das Molestias, que foi publicado em 610 e descreve as molestias e os tratamentos de varíola, do sarampo, da peste bubônica e da disenteria, da cólera e do raquitismo, enumerando 1710 molestias, classificadas por 67 divisões. É importante reconhecer, por outro lado, que mais recentemente o Ocidente tem buscado se adaptar a essas condições orientais sobre o universo, especialmente no que se refere a uma visão mais holística, residindo nesse intercâmbio uma possível solução de problemas da humanidade nos dias atuais. A ciência hindu. A Índia se desenvolveu com poucas influências externas, porém houve a contribuição de seus vizinhos mais próximos, os chineses. A Índia também possui traços da filosofia grega. Os contatos significativos com o Ocidente só ocorreram depois do século das grandes navegações. A Índia se desenvolveu no começo da nossa era e era marcada fortemente pelo hinduísmo, religião com grande número de deuses. Com o advento do budismo, a meta tornou-se alcançar o nirvana, que é a plenitude com a total ausência do sofrimento. O desenvolvimento e a ciência não estavam entre as preocupações capitais dos hindus. A matemática hindu conheceu grandes progressos, principalmente na área do cálculo. Existem alguns matemáticos em destaque na Índia, como Aryabhata I,
que calculou o valor de π até a sua quarta casa decimal. Brahmagupta produziu uma série de trabalhos matemáticos, como o cálculo do volume de um prisma, o cálculo da área de figuras inscritas no círculo e o estudo de progressões. Bhaskara, cujo nome certamente evoca a solução de equações algébricas do segundo grau, foi também um importante astrônomo. A química na Índia foi mais relacionada às cerâmicas, à metalurgia, à tinturaria, à manufatura de pigmentos e à fabricação do vidro. As teorias budistas estimularam o surgimento de uma teoria atômica, com os 4 elementos associados a uma quintessência de provável influência grega. Na física, o movimento era explicado pela teoria do impeto. A base da medicina está mais na preocupação com a higiene, o que acarretou avanços no processo de cura de muitas doenças. É importante destacar que, com o avanço da ciência nos tempos modernos, a Índia, mesmo sem contribuir para a chamada Revolução Científica, continuou com renome mundial em alguns campos da matemática e da física. Olá, eu irei falar sobre a ciência árabe, dando continuidade ao conteúdo já visto até aqui. Bom, a ciência árabe, ela sofreu influências de outras ciências. Bom, mas ela é vista como uma ciência plagiada, ou seja, copiada. Mas, assim, raramente ela é vista como uma ciência que foi inventada, desenvolvida pelos árabes. Ela é uma ciência muçulmana. E para que se entenda bem o que é isso, eu vou falar um pouco sobre a religião dos árabes, que é o islamismo. Bom, o islamismo ele teve início quando Maomé, filho de mercadores, teve uma visão com o anjo Gabriel. E que logo na frente ele transmitiu essa visão que ele teve com o anjo no livro chamado Alcorão. Porém, a elite governante não aceitou os ensinos de Maomé, então Maomé teve que fugir de Meca para Medina. E lá ele estabeleceu a religião do islamismo. E aos passar 8 anos, ele voltou para Meca. Lá, ele transformou a nação em um império teocrático. Bom, ele morreu no ano de 632. E com sua morte, o islamismo ele não acabou. Ele foi continuamente transmitido por seus seguidores. E após 2 séculos de sua morte, houve uma intensa atividade no interesse assim, de teologia, né, no Islã. E, paralelamente a esse interesse, teve-se um interesse pelas ciências naturais. Por quê? Porque o Alcorão, frequentemente ele leva os fiéis a refletir, tipo, parar, olhar para o céu e a terra, entendeu? Tipo, para comprovar a sua fé. E as circunstâncias religiosas até então foram facilitadoras para um grande impulso oferecido pelos sábios muçulmanos aos sábios de todas as confissões e de todas as raças. E dentre essas pessoas se destacaram algumas pessoas. Posso citar Al-Farabi, que foi uma pessoa que ele era filósofo damasquenho e ele classificou os conhecimentos em 5 ramos, que eram a linguística e filologia, lógica, ciência matemática, física e metafísica, ciência política, jurídica e teológica. Bom, na química prática, ela se ocupava na preparação de drogas e com os minerais. Se classificava assim, espírito eram substâncias que eram voláteis ao fogo e corpos metálicos eram substâncias assim fusíveis e passíveis de serem marteladas. Corpos era qualquer substância, entende? E
Bom, é muito claro nos relatos dessa época a descrição de transmutação de metais, né? O que é isso? Bom, para eles, um metal assim, menos nobre, ele poderia ser transformado em ouro. E no elixir da vida, na alquimia árabe, está muito presente a ideia de transmutação, em que o enxofre e o mercúrio, quando combinados, eles formam o ouro. E o ouro para eles é um metal sadio, enquanto os outros metais são metais doentes. Ou seja, por eles não formarem o ouro, para eles o ouro é assim, o auge. Então, eles faziam essas combinações até chegar ao ouro, né? Ouro. Mas tudo isso não era apenas um processo físico, assim, para eles, né? Tinha-se a ideia, assim, de, tipo, morte e ressurreição. É como se os metais doentes, eles morressem e ressuscitassem como ouro, entendeu? Eles ampliaram a aritmética dos gregos, reunindo os processos de cálculos até então conhecidos. E isso era importante para eles porque, assim, existia problemas no dia a dia que era necessário o uso dos cálculos e sim, que nem contagem de impostos, o cálculo da esmola legal, a divisão de uma herança pela lei alcorônica. Um papel inovador, assim, na álgebra, né? Porque, assim, graças a eles, hoje utilizamos os números indo-arábicos, que são o número 1, 2, 3, tá, conhecemos bem esses números. E, bom, pra eles, eles utilizavam essas coisas assim pra, tipo, fabricação de calendário, etc. E a astronomia era uma ciência, assim, bela, muito importante pra eles. Por quê? Porque estava ligado diretamente com a religião. Por exemplo, era tipo a hora das preces, coisas assim, com a religião mesmo. Bom, não há dúvidas de que geógrafos, filósofos, médicos, cientistas, matemáticos, químicos e físicos árabes fizeram uma contribuição para a compreensão do mundo natural. E talvez tenha sido essa a grande contribuição para a humanidade, a de ampliar, preservar e dar conhecimento ao ocidente da caminhada da ciência nos tempos anteriores.